Graça e a paz, meus irmãos. Peço a vocês que abram suas Bíblias no capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 18. Nós vamos até o capítulo 16, terminando no 4º versículo. Peço a você que deixe sua Bíblia aberta e vá me acompanhando à medida em que eu for expondo. Nós vamos perceber nesse texto o ódio do mundo contra os discípulos de Jesus e a necessidade que temos de permanecermos firmes nele, em Cristo, a nossa videira verdadeira. Diz assim a palavra do Senhor: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpas para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá tempo em que quem os matar pensará que está prestando cultos a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou lhe dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Curva a sua cabeça. Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de entoar cânticos a Ti, de orar, falar com o Senhor. E agora te agradecemos também pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra. Nós estamos diante de um texto que fala acerca de dificuldades enfrentadas pelos discípulos, perseguições, mas também nós percebemos num texto como esse a Tua graça, a Tua soberania, o Teu controle absoluto sobre todas as coisas. E eu peço nesse momento que ilumine a nossa mente, que abra os nossos corações e que a palavra encontre espaço ali. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, por gentileza? Nós sabemos que o contexto dessa passagem é marcado por consolo. O Senhor Jesus está consolando seus discípulos que estão tristes por conta da notícia de que Jesus vai partir. E se você fosse, em algum momento da sua vida, chamado para consolar alguém que está triste porque a sua mãe está no hospital, em fase terminal, em estado grave, e você foi ali fazer uma visita, e aí você conversa com o médico em particular, e o médico diz que a mãe da sua amiga não vai durar nem 24 horas. Ela vai morrer logo, logo, porque ela está com uma doença autoimune. E aí você, conversando em particular com o médico, você também descobre que a sua amiga está com a mesma doença. E que logo, logo, questão de meses, a sua amiga também terá o mesmo destino da mãe. E você está ali nessa situação, pronto a consolar a sua amiga, e você descobre que a sua amiga também, logo, logo, vai partir, porque ela não vai durar muito. Meus irmãos, essa cena hipotética, ela descreve o que está acontecendo no nosso texto. Os discípulos estão tristes, Jesus está consolando os seus discípulos,
E ao consolar os seus discípulos, Jesus sabe que aquilo que acontecerá com o seu Senhor acontecerá com eles também. E agora? O que você faria? O que você faria nessa cena? Você contaria para sua amiga que ela também vai passar pelas mesmas privações? Ou pela mesma luta da mãe e vai enfrentar a morte por conta de uma doença incurável? Ou você dava um tapinha nas costas e diria assim, está tudo bem, a sua mãe vai ficar bem. E você ocultaria a verdade de que ela também vai enfrentar o mesmo sofrimento da mãe. Nós temos percebido no contexto da nossa passagem, inclusive nos últimos 3 sermões, que o Senhor Jesus está encorajando, consolando os seus discípulos a permanecerem nele. Você deve se lembrar da metáfora da videira. Nós já tratamos dela 3 vezes aqui. E o Senhor Jesus, naquela noite, na noite em que ele foi traído, ele sabia que tudo aquilo ia acontecer com ele. Jesus sabia que os discípulos contemplariam o seu mestre sendo perseguido, maltratado, julgado de forma injusta. Seus discípulos contemplariam o seu Senhor, o Messias, sendo preso, morto, pendurado numa cruz, escarnecido. Jesus conhece o coração deles e então ele coloca os seus discípulos, ele começa a contemplar o coração deles e a consolá-los nesse momento. Mas o que os discípulos enfrentarão depois de tudo isso é pior ainda. Uma coisa é você saber que o seu ente querido vai morrer. Outra coisa é você saber que você também vai passar pela mesma situação. É 2 sofrimentos inimagináveis. Mas o Senhor Jesus, ele não escondeu dos seus discípulos essas informações. Ele às claras disse, olha, vocês vão ver tudo que vai acontecer comigo, mas eu tenho boas notícias para vocês. Vai acontecer a mesma coisa com vocês. Que boa notícia, hein? Então Jesus está alertando os seus discípulos, que estão nesse momento da história com uma condição emocional abalada. Você deve se lembrar como começou o capítulo 14. Não se turbe vosso coração, crede em Deus. No versículo 27, não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Eles estão aterrorizados, eles estão com medo. Essa é a condição emocional dos discípulos. Turbados, preocupados, angustiados, com medo de tudo isso. Agora, se essa é a condição emocional deles, por que Jesus foi falar isso para eles agora, nesse momento? Por que Jesus não deixou as coisas acontecerem simplesmente? Eles estão tristes, Jesus vai morrer. E agora Jesus, ao consolá-los, ao invés de dar um tapinha nas costas e falar, não, está tranquilo, eu vou mandar o Espírito Santo, vocês vão ficar em paz, está tudo tranquilo. Eu vou passar o martírio por vocês. Jesus não faz isso, Jesus disse, eu vou, mas vocês também vão. Para o lugar onde eu vou, vocês vão também, vocês vão passar pelo mesmo sofrimento. Isso é maneira de acalmar alguém? Imagine o coração dos discípulos. Talvez eu e você faríamos isso, dava um tapinha nas costas e diríamos, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Isso vai passar. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que a fé deles estava prestes a ruir. Nós tendemos a julgar os discípulos de Jesus, mas se coloque no lugar deles. Você cria a expectativa de que aquele homem é o rei, é o Messias, que vai destronar Roma, que vai vencer poderosamente. E agora, você vê ele caminhando para o martírio. Ele vai morrer. Imagine as dúvidas que brotaram nos corações. Quantas dúvidas você teria nesse momento? Eles vão ver Jesus sendo traído por um dos discípulos. Logo, Pedro, um dos líderes, negará Jesus. Tudo isso. E aí Jesus então precisa falar dessas coisas terríveis para eles. Coisas que acontecerão com eles. Por que Jesus fez isso? Qual era a intenção de Jesus? Martirizá-los ainda mais? A intenção de Jesus era apenas aumentar a fé deles. Era ajudá-los a permanecerem na videira verdadeira. Veja o capítulo 16. Vamos lá para o capítulo 16, depois nós vamos voltar para o capítulo 15. Nós encontramos a intenção de Jesus aqui. Por que Jesus contou essas coisas para eles nesse momento da história? Diz aí, versículo 1 a 4. Eu lhes tenho dito tudo isso,
para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Por que eles farão essas coisas? Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, quando acontecer, vocês se lembrem que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque estava com vocês. Jesus falou todas essas coisas, esse sofrimento, essas perseguições, anunciou isso para eles, porque Jesus não queria que eles tropeçassem, que eles não caíssem na sua incredulidade. Se coloquem no lugar deles. O que você faria? O que seria a coisa mais fácil de se fazer numa situação como essa? Numa situação de perseguição? Ou numa situação em que você está vendo o seu Senhor, o seu Messias, indo para o martírio, para a cruz? Você está lá com os 11, porque Judas já foi trair Jesus, aí você está vendo Jesus sendo preso, perseguido, você sabe que ele não vai escapar, até porque ele já tem avisado. Qual é a coisa mais fácil a se fazer, meus irmãos? É reunir os 11 e dizer, galera, não deu não. Acreditamos que ele seria o Messias. Largamos a pesca, largamos os nossos afazeres, e Mateus vai falar, e eu então, que larguei o ofício de cobrador de impostos, agora Roma me odeia e os judeus me odeiam, o que eu vou fazer da minha vida? Mas fazer o quê? Não tem o que fazer. Erramos. É muito fácil, numa situação como essa, você tropeçar na sua incredulidade. Então Jesus antecipa tudo o que vai acontecer com eles. E é como se Jesus dissesse assim, eu sei que vocês estão tristes porque eu vou partir. Sei que vocês estão angustiados porque eu vou embora. Mas tem algo que eu preciso dizer para vocês, mesmo em minha tristeza. Vocês serão expulsos das sinagogas. Vai vir um tempo em que aqueles que perseguirem vocês pensarão que estão prestando cultos a Deus. É isso que vai acontecer com vocês. Talvez a gente não entenda a razão de Jesus falar essas coisas para eles. Ou talvez não entendamos como isso aumenta a fé de alguém. Isso abala mais a fé ainda, né? Dá mais medo, mais tremores. Aí você me pergunta, tá, Glauber, mas como que isso aumenta a fé de alguém? A resposta está aí. Aumenta a fé deles, porque nesse texto Jesus está demonstrando que ele tem controle absoluto sobre tudo que vai acontecer. Mais uma vez, Jesus está se revelando como o ser divino na presença dos seus discípulos. Eu estou dizendo para vocês exatamente o que vai acontecer. Vocês vão ser perseguidos, maltratados, expulsos das sinagogas. Veja o versículo 4. Eu estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora vocês se lembrem de que eu avisei. E aí quando aconteceu tudo isso, certamente eles recordaram das palavras de Jesus. Como eu sei disso? João, décadas depois, escreveu isso aqui para a gente. Ele se lembrou do que Jesus disse. Nós estamos sendo perseguidos. Tá, mas não é nada novo aqui, Jesus já tinha dito. Então saber que tudo que vai acontecer na vida deles, de certa forma, aumenta a fé naquele que tem o controle sobre tudo. Aumenta a nossa fé. Ainda há outra informação num texto que aponta para esse aumento de fé. Veja a parte B. Nele, Jesus assegura o que vai acontecer exatamente com eles. E Jesus não faz isso porque ele está olhando para a situação e está percebendo que a coisa está ficando tensa para o lado dele. Então ele fala, é lógico que isso vai acontecer. Não é que Jesus está vendo dessa forma. Está vendo que a coisa está ficando feia. E por isso ele está dizendo, do jeito que a coisa está indo, acredito que eles experimentarão a mesma coisa. Não é isso. Jesus, ele disse assim, eu não lhes disse isso no princípio, porque ainda estou com vocês. Porque eu estava com vocês. Veja, no princípio, que princípio é esse? É o princípio quando Jesus chama os seus discípulos, o princípio do ministério terreno de Jesus aqui na terra. Quando Jesus chama os seus discípulos, lá no princípio, no início do seu ministério, Jesus já sabia, 3 anos antes, que os discípulos seriam também perseguidos. Veja como Jesus tem um controle sobre todas as coisas, sobre a história. Eu poderia ter dito antes, mas eu não precisei dizer, porque eu estava com vocês, agora eu vou embora, vocês precisam saber disso. Porque vocês também serão perseguidos, e eu não podia dizer isso antes, mas estou dizendo agora.
Meus irmãos, isso é impressionante. Eu fico fascinado na maneira como João revela Jesus como aquele que detém controle absoluto sobre toda a história. Nós já vimos isso inúmeras vezes no Evangelho de João. Constantemente João está mostrando para os seus leitores que Jesus tem controle sobre a sua vida e sobre a vida dos seus discípulos. Isso é tão confortante para mim e para você, porque isso nos faz lembrar que Jesus tem controle sobre a minha, a sua vida. A nossa vida não está no seu controle, a sua vida não está no seu controle, não está no controle do caos, do acaso. Está nas mãos de um Deus poderoso que conduz a nossa história, que nos leva por caminhos que nós desconhecemos, caminhos dolorosos, caminhos de sofrimento às vezes, como é aqui o caso dos discípulos. Olha o caminho, olha o que vai acontecer com os discípulos. Mas esse é o caminho que Deus tinha para eles. É o caminho de Jesus para seus discípulos. Então, por conta disso, o Senhor Jesus pré-anunciou o sofrimento vindouro que os seus discípulos enfrentariam. E quando nós olhamos para a história dos discípulos, depois, sobretudo, lendo Atos dos Apóstolos, nós percebemos que tudo que Jesus predisse aconteceu. Eles foram expulsos, perseguidos, foram maltratados. Quando nós olhamos para a história da morte, por exemplo, dos discípulos, nós percebemos que todos eles, com exceção de João, foram martirizados. Mateus, por exemplo, segundo a tradição, foi lanceado. Segundo a tradição, Pedro foi morto de cabeça para baixo, debaixo da perseguição de Nero, no ano 64. O irmão de Pedro, o André, foi crucificado numa cruz grega, em formato de X. Filipe provavelmente foi crucificado e todos os demais aí sofreram. É verdade que nós não temos condições de afirmar com certeza o tipo de morte. Há dúvidas sobre que tipo de martírio eles sofreram. Alguns vão dizer que um foi crucificado, o outro foi degolado. Mas o fato é que todos eles foram martirizados. Quanto ao martírio, não há dúvida. Só João morreu de morte natural. Então toda a história dos discípulos foram marcadas por perseguições e morreram por conta do Evangelho. Quando nós olhamos para a história da igreja, você pensa que foi diferente? Perseguições. A igreja de Cristo sempre foi perseguida. E quanto mais a igreja de Cristo era perseguida nos primeiros séculos, mais ela crescia. Tanto é que Tertuliano chegou a afirmar que o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Quanto mais você matava, mais crescia. Parece que praga. Quanto mais morria, mais crescia. Desse modo, irmãos, nós podemos perceber que aquilo que Jesus pré-anunciou, de fato aconteceu. E aconteceu ao longo da história. E ainda hoje acontece em países como Coreia do Norte, China e outros países mais. Por isso, nós não podemos nos esquecer dos nossos irmãos que estão vivendo em países onde há perseguição. Eu e você não temos a menor noção do que é isso. Nós nunca sofremos esse tipo de perseguição. E o fato de nós não sofrermos esse tipo de perseguição faz com que qualquer sofrimento nosso aqui, nesse bem-estar que nós vivemos aqui no Japão, seja o caos, o ó. Mas se nós parássemos para pensar um pouquinho no sofrimento que esses irmãos passam, no risco que eles correm porque creem em Jesus, acho que a gente pararia de reclamar de um monte de coisa. Acho que ficaria mais suave a vida para a gente aqui. Seríamos mais gratos a Deus pelo privilégio de estar aqui, num país onde você está aqui tranquilo, sem o risco de alguém entrar aqui com uma bomba e te matar. Você está na sua casa lendo a sua Bíblia sem correr o risco de alguém entrar e pegar você lendo a Bíblia e arrastar você e a sua família para fora e apedrejar todo mundo, ou matar na paulada. Nós não corremos esse risco. Há muitos irmãos que passam por isso. Nós precisamos nos lembrar deles em nossas orações. Agora eu quero olhar para o nosso texto, voltar para o nosso texto. Eu quero apresentar a vocês as razões para a perseguição. Por que aconteciam essas perseguições? Por que esses perversos perseguiram os discípulos? Em primeiro lugar, a primeira razão para a perseguição apresentada no nosso texto é porque eles não conhecem a Deus. Capítulo 16, versículo 3. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas.
De fato, virá o tempo em que quando os matar, pensará que quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão estas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. É por isso que eles farão essas coisas. Se você correr os teus olhos para o versículo 21, tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, por que esses homens perseguiram homens nobres até, inclusive, como era o apóstolo Paulo, alguém estudado? Porque esses homens perseguiram com tanta severidade os cristãos. Por quê? Pelo simples fato de que eles não conhecem a Deus. Não conhecem Jesus. Quando nós olhamos lá para Mateus, o registro da morte do nosso Senhor Jesus na cruz, nós percebemos que houve trevas, densas trevas ali, em pleno meio-dia, e depois um forte terremoto que partiu o templo no meio. Um assustador terremoto. E aí nós nos lembramos da oração de Jesus. O que Jesus orou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabiam que estavam matando o Filho de Deus. Não sabiam. Mesmo se soubessem, matariam porque era inimigo de Deus. Porque eles não conhecem a Deus. Não têm o conhecimento salvífico que nós temos. Por isso Jesus disse, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem, eles não conhecem o Pai, nem a mim, disse Jesus nesse texto. Logo no início da igreja primitiva, nós percebemos Estevão, após deixar os judeus irritados com a sua pregação, eles decidiram então resolver na pedrada. Pegaram a pedra e começaram a apedrejar Estevão. E lá no momento do apedrejamento, ele orou assim, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Porque de fato eles não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos entender, irmãos, que todo e qualquer tipo de maldade que o incrédulo fizer contra nós, por conta do Evangelho, por conta da nossa fé, por conta do que nós cremos, é por conta da ignorância que eles têm de Deus. Se eles maltratam um cristão, por conta da sua fé, eles fazem porque não conhecem a Deus. Porque se conhecessem, não nos maltratariam, nos abraçariam e nos chamariam de irmãos. De igual modo, tudo o que fazem conosco, assim como fizeram com os discípulos, se dá por conta dessa ignorância. Às vezes, quando um dos meus filhos chega em casa e relata algo que aconteceu na escola, alguma maldade que alguém fez, lógico que são das questões para saber o que pode ser feito, mas eu sempre digo a eles, por que tal pessoa fez isso? Por que tal pessoa chamou você disso? A resposta é sempre, porque não conhece a Deus. Porque não conhece Jesus. Então, se você está lá na sua casa e de repente você descobre que a sua filha ou seu filho chega triste da escola porque menosprezaram, xingaram ele de qualquer coisa lá, você precisa lembrá-los que essas pessoas são assim porque elas não amam a Deus. Porque elas não conhecem a Deus. Se na sua família alguém te desprezar porque você é cristão, diga, não conhece a Deus. Lá no seu trabalho, se você sofrer algum tipo de preconceito, de um japonês que te chama de gaidin, de qualquer outra coisa, ao invés de ficar irado, lembre-se, ele só faz isso porque ele não conhece a Deus. Isso vai afastar a ira do seu coração. Ao invés de você revidar, ficar bravo com o preconceito, lembre-se, ele não pode fazer nada diferente disso, porque essa é a natureza dele. Qualquer tipo de maldade na escola ou na fábrica é decorrente do desconhecimento de Deus. E o que nós devemos fazer diante disso? Nos vingar? Dizer, minha é a vingança, diz o Senhor? Devemos nutrir sentimentos malignos contra esses que são nossos inimigos? É óbvio que não. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, nos ordena a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Olha que coisa difícil. Amar os nossos inimigos. Inimigo aqui é aquele que persegue. É isso que a gente tem que fazer. Nós não podemos esperar nada diferente daqueles que não conhecem a Deus. Vão nos caluniar, vão nos perseguir. E nós devemos fazer o quê? Orar por eles. Mas que tipo de oração a gente faz para alguém que nos persegue assim? Para alguém que está tentando matar a sua família por conta da sua fé? A melhor oração que podemos fazer por alguém, seja te perseguindo ou não, é Senhor, salve.
Dê um novo coração. Isso resolve o problema desse que é seu inimigo e inimigo de Deus. Porque ele passará a ser seu irmão e filho de Deus. Em segundo lugar, os discípulos serão perseguidos porque eles são odiados pelo mundo. Versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. O que é mundo nesse texto? Mundo nesse texto significa todo o sistema humano, global, maligno, satânico, que é organizado segundo os princípios do egoísmo, da ambição, da ganância, de todo tipo de pecado, de obstinação, que tem Satanás ali como o seu agente, o seu governador, aquele que lidera esse sistema carcomido e caído. Esse é o mundo. Esse mundo vai nos odiar. Esse mundo vai nos expulsar da presença deles. Porque esse mundo é inimigo do nosso Pai. Então Jesus, suas obras e palavras sempre causaram repulsa. Lá no primeiro século. E continuou causando repulsa nos lábios daqueles que professam a mesma mensagem de Jesus. O fato é que se nós somos discípulos de Jesus, isso significa que nós nos parecemos com Jesus, como vimos no sermão passado. Se o mundo odeia Jesus e nós nos parecemos com Jesus, qual é a conclusão? Seremos odiados da mesma forma, porque nos parecemos com Jesus. E o mundo não pode nos amar. O mundo vai nos odiar. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Isso que nós somos. Nós sabemos que o sal é algo que arde quando cai numa ferida. Experimenta colocar sal aí na sua afta para você ver. Arde. Imagine uma ferida aberta. Nós sabemos que o mundo se encontra assim, numa ferida aberta, purulenta. E nós, quando entramos em contato com o mundo, nós fazemos o mundo arder. E por isso o mundo nos repreende, nos reprime, nos odeia. Certa feita, Spurgeon disse que nós não somos o caramelo da terra. Nós somos o sal do mundo. O sal dessa terra. É isso que nós somos. É isso que Jesus disse que nós somos. É bem verdade que algum sal aqui da igreja, um ou outro, pode dizer, eu sou sal, mas eu sou sal grosso. Espero que não seja o seu caso. Irmãos, o ódio, a perseguição do mundo contra o cristão são realidades que nós devemos nos acostumar. Isso é natural. Isso deve acontecer, isso é natural. Mas sempre é bom reforçar a ideia de que isso só vai acontecer. Esse tipo de perseguição só vai acontecer se você tiver uma vida ligada à videira verdadeira. Se você não tiver uma vida ligada à videira verdadeira, você não vai ser perseguido pelo mundo, porque você vai se parecer com o mundo. O mundo nem vai notar a diferença entre você e um cristão. O mundo vai ficar surpreso quando você falar que é um cristão. Ah, sério? Não sabia. Se você não permanecer na videira verdadeira, se distanciar dela, você vai ser parecido com o mundo e o mundo vai te amar. O mundo vai gostar de você. Afinal, você vai ser um brother, um amigão do mundo. Um parceiro. Então, quando nós vivemos uma vida ligada à videira, ou quando nós imitamos a Jesus na sua conduta, na sua maneira de ser, quando nós nos tornamos semelhantes a Jesus, então o mundo vai nos odiar. E eu pergunto, é assim a sua vida? Como o mundo te enxerga? Como o mundo trata você? Como um companheiro, um igual, um dos pares? Ou o mundo enxerga você como alguém hostil por conta da sua mensagem, por conta do seu testemunho, porque você não faz as coisas que eles fazem? Você não fala as coisas que eles falam. Você não empresta seu ouvido para coisas imundas. E eles, percebendo isso, se sentem incomodados com a sua presença. Será que você tem passado despercebido do mundo? Agora, se o ódio das pessoas contra você não é por causa do seu testemunho, não é por causa da mensagem que você crê, esse texto não se aplica a você. Se você é perseguido por qualquer outra coisa que não seja por conta de quem você é em Cristo Jesus, por conta da sua mensagem, por conta da sua fé, esse texto não aplica a você. Às vezes nós fazemos tudo de errado. Mau testemunho, falamos mal de todo mundo, desrespeitamos as regras, não respeitamos ninguém, tratamos mal as pessoas.
E aí depois nós vamos lá num momento de oração, pedimos para alguém, o diabo está me perseguindo. Ora por mim, o diabo está me perseguindo, o diabo olha para lá, eu não estou sabendo de nada. Essa culpa eu não levo, não. Esse tipo de perseguição não é por causa do evangelho, não é por causa de quem nós somos, não é por causa do bom testemunho, mas é por causa do mau testemunho. E quando isso acontece, nós não podemos olhar para um texto como esse e dizer, estou sendo perseguido porque Jesus disse que eu seria perseguido pelo mundo. Eu estou sendo perseguido porque eu não me pareço com Cristo nessa circunstância. Então, o único ódio louvável é aquele que é devido ao fato de sermos parecidos com Cristo. Se o mundo nos odiar porque nós somos parecidos com Cristo, estamos cumprindo nossa missão, nosso papel. Agora, se o mundo nos amar, aí nós temos problemas. A terceira razão para a perseguição contra os discípulos é porque eles não pertencem mais a este mundo. Veja, as informações elas estão se complementando aqui. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Eles amariam como se vocês pertencessem a ele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Vocês são peregrinos aqui. Então, a razão apresentada por Jesus no nosso texto para a perseguição é o fato de que os discípulos não são daqui. Essa é uma mensagem que eu sempre estou batendo nela, porque a Bíblia sempre nos lembra disso. Nós não somos daqui. Nós somos transeuntes, peregrinos aqui nessa terra. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos intrusos nessa terra. E as pessoas desse mundo caído, desse sistema perverso, certamente nos odiarão. Isso com certa naturalidade, porque foi isso que fizeram com o nosso Senhor. No capítulo 7, versículo 7, quando Jesus estava lidando com a incredulidade dos seus irmãos, os irmãos de Jesus disseram, vai lá, sobe para Jerusalém, se apresenta ao mundo, para que todos saibam quem você é. Eles eram incrédulos, eles não criam em Jesus naquele momento, foram crer depois da ressurreição. E aí Jesus diz assim a eles, para os irmãos incrédulos, o mundo não pode odiar vocês. Por quê? Porque vocês são do mundo. Mas a mim me odeia. Por que que o mundo odeia Jesus? Ele responde, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Mas vocês, os irmãos de Jesus, não podem ser odiados pelo mundo. Então Jesus afirma aqui nesse texto que ele foi odiado por conta do seu testemunho, por conta do que ele falava. Nós sabemos que muitas pessoas hoje sentem ódio, raiva, rancor, ojeriza contra o cristianismo bíblico. Preste atenção, cristianismo bíblico, tá? Porque está cheio de cristianismo por aí que não tem nada de bíblico. Cristianismo bíblico, aquele que aponta para a Bíblia. O cristianismo bíblico é aquele que vai sempre, constantemente, tocar na nossa ferida. Sempre vai apontar para os nossos pecados. E, ao mesmo tempo, vai apontar para Cristo como solução para os nossos pecados. O cristianismo bíblico é aquele que não normaliza ou camufla aquilo que a Bíblia chama de pecado. Não aceita aquilo que Deus abomina. Nós temos vários exemplos de coisas que Deus abomina e que nós praticamos. Eu sempre gosto de ressaltar que uma delas é o nosso jeitinho brasileiro de fazer trambicagem. Achamos que é normal porque fomos criados no meio disso. Mas não é. Por jeitinho brasileiro, entenda-se trambicagem, ato de passar o outro para trás, enrolação, engabelação, mentira, engano e tudo quanto é tipo de coisa desse tipo. Esse é o jeitinho brasileiro. E muitos cristãos aprovam o jeitinho brasileiro. Por quê? Porque acha que é normal. Mas o cristianismo bíblico não aceita isso. Não aceita isso. Agora, ouçam, meus irmãos. O mundo vai nos odiar pelo simples fato de nós sermos o sal da terra. Eu vou voltar lá na frase de Spurgeon. Jesus nos chamou para sermos o sal da terra, não um docinho. Não é isso que nós somos. O mundo sempre vai agir com aspereza contra nós. E um detalhe, o mundo sempre vai agir com reciprocidade. Ele vai te devolver aquilo que você dá a ele. Então, se o mundo te ama, é porque você está amando o mundo. Ou você amou o mundo primeiro. Ele só está te respondendo. Se você não compactua com o mundo vai te odiar.
Porque você não ama o mundo. Então o mundo sempre vai responder. Se você é amado pelo mundo, é porque você amou o mundo primeiro. Atente para as palavras de Jesus no nosso texto. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. O mundo nos odeia porque nós não somos daqui, não agimos como o mundo. Então o verdadeiro discípulo, ele será odiado pelo mundo porque ele imita o seu mestre e ele testemunha ao mundo que as suas obras são malignas. Era o que Jesus fazia. Nós não estamos passando por uma perseguição, mas nós estamos do lado de um país que está. Nós temos percebido no cenário mundial que há um avanço muito intenso e forte e uma grande perseguição contra os cristãos por conta de ideologias nefastas. Não sei o que vai acontecer, porque apesar de ter uma bola de cristal, ela não funciona às vezes. Não sei o que vai acontecer. Mas e se acontecer uma perseguição? E se a China resolve invadir nosso país aqui, Japão? Junto com a Coreia do Norte. Japão é um ovo. Não tem força bélica nenhuma. Espada não vence uma guerra mais não. O que vai acontecer conosco se formos perseguidos por conta da nossa fé? É algo que a gente acha que nunca pode acontecer. Mas e se acontecer? Você já parou para pensar? Como nós nos portaremos? Hoje não tem uma guerra, não tem canhão contra nós. Mas há uma guerra de narrativas contra nós. Nós não podemos, como cristãos, no Brasil, em outros países, afirmar que somos contra o homossexualismo. Afirmar que nós somos contra a ideologia de gênero. Nós não podemos dizer que nós não aceitamos o aborto. Uma militância de Satanás vai vir contra nós, nos atacando, nos censurando, nos odiando. Mas o que nós podemos fazer? Nós temos apenas que dizer o que é verdade. A vida é importante, contra o aborto. Deus criou homem e mulher, contra a ideologia de gênero. É isso que nós temos que dizer. Podem censurar? Podem censurar. E faz parte. E nada disso deve nos surpreender, porque foi exatamente isso que Jesus falou. Seremos odiados pelo mundo. Seremos odiados pelo mundo. Quando Cristo nos salvou, Ele nos resgatou desse mundo tenebroso. Ele nos colocou para o seu lado, nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Nós transitamos de inimigos para amigos de Deus. Agora nós somos inimigos do mundo. E o mundo naturalmente odeia tudo aquilo que é de Deus. Se nós somos de Deus, seremos odiados pelo mundo. Veja como Jesus orou pelos seus discípulos lá no capítulo 17. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Irmãos, se a perseguição ocorrer, é porque Jesus não nos tirou do mundo. E Ele orou pedindo por proteção para nós. Então que Ele nos proteja do maligno e que nos dê perseverança para continuar fiéis a Ele até o fim. Até o fim. Infelizmente, por conta do cristianismo raso, hoje quase a gente não consegue notar a diferença entre um cristão e um incrédulo. E o pior ainda é quando nós percebemos atitudes morais mais elevadas no incrédulo do que no cristão. Às vezes a gente trabalha com pessoas que a gente diz assim, rapaz, só falta Jesus na vida dessa pessoa. Parece um cristão, não fala mal de ninguém, é trabalhador, faz tudo certinho, é fiel, faz tudo certinho, falta só Jesus, falta tudo na verdade, mas falta só Jesus. E aí a gente olha para o outro lado, o cristão sendo perseguido, mas por quê? Por conta da sua má conduta. Spurgeon disse algo interessante sobre a perseguição. Ele disse assim, os cristãos estão em perigo não quando estão sendo perseguidos pelo mundo,
mas quando estão sendo admirados pelo mundo. Hoje em dia, estão dando até troféu de não sei o que aí para cristão na Rede Globo ou nas mídias por aí. Os cristãos estão participando de coisas junto com ímpios, em shows. Está tudo junto e misturado. Quase não dá para perceber a diferença. O mundo não pode ser nosso amigo. O mundo não pode ser nosso amigo. Se o mundo for nosso amigo, nós não podemos ser amigos de Deus. A quarta razão para a perseguição dos discípulos é que eles não são maiores do que o seu Senhor. Agora eu vou ligar o modo turbo aqui. Versículo 20. Vou falar 2x agora aqui. WhatsApp 2x, 2 vezes aqui. Jesus disse assim no versículo 20: lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Meus irmãos, os discípulos, eles não são melhores do que o Senhor. Nós não somos melhores do que o nosso Senhor. O Senhor Jesus mereceu tudo aquilo que ele sofreu? Não. Um homem santo, justo, perfeito. Ele não merecia nada daquilo, mas foi tratado dessa forma. Porque eu, como um discípulo, um mero discípulo de Jesus, imperfeito como sou, posso achar injusto qualquer tipo de perseguição por causa do nome de Jesus contra mim. Não posso. Se o Senhor foi odiado, por que eu vou esperar algo diferente para a minha vida? Não devo esperar. Não somos maiores do que o nosso Senhor. Se ele foi tratado assim, disse Jesus, se eu fui tratado assim, vocês também serão. Da mesma forma, vão sofrer do mesmo jeito. Em quinto lugar, a quinta razão para a perseguição contra os discípulos é porque eles carregam o nome de Jesus. Tratarão assim vocês por causa do meu nome. Que barulho é esse? Tem um inimigo aqui querendo já perseguir a igreja por aí? A porta? Felipe vai lá resolver. Tratarão vocês assim por causa do meu nome, porque vocês não conhecem aquele que me enviou. Note, irmãos, que o tratamento persecutório se dá por conta do nome de Jesus. Quando você creu em Cristo, você recebeu o nome de Jesus. Agora o seu nome é o seu nome, seu sobrenome agora é Pequeno Cristo. Você recebeu o nome de Jesus. Então, quando o cristão foi salvo, nós passamos a andar com o nome de Jesus estampado em nossa testa. Não aquela faixinha que os jogadores colocam aqui, Jesus não sei o quê, e fala palavrão, chuta todo mundo e briga. É o nome de Jesus de verdade. O fato de você se parecer com Ele. Se você for em alguns países, como aqui a Coreia do Norte, e você se identificar como cristão, o que vai acontecer? Você vai ser morto. Na hora. Porque você carrega o nome de Cristo. Então, a quinta razão para a perseguição é porque nós carregamos o nome de Jesus. A sexta razão é porque esses homens são incrédulos. Jesus disse assim: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Que pecado é esse? Todos os pecados? Óbvio que não. Pecado da incredulidade. A gente vai ver isso no texto. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado, esse pecado da incredulidade. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Então, me odiando, porque odeia meu Pai. Agora, preste atenção. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. E aí Jesus prossegue. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Nós sabemos que o objetivo de João escrever esse evangelho é resgatar os milagres realizados por Jesus e apresentar aos seus leitores, para comprovar a divindade de Jesus. E nós bem sabemos que Jesus realizou inúmeros milagres. Jesus realizou inúmeros milagres na presença dos discípulos. E mesmo esses homens, vendo e ouvindo Jesus, o Deus encarnado, não creram. Continuaram incrédulos. E não só isso, odiaram. Você pode não acreditar na mensagem de alguém, mas é muito mais do que isso. Eles odiaram
Jesus por conta da sua mensagem. Odiaram Jesus por conta dos seus milagres. Nós vimos isso lá no finalzinho do capítulo 7. Eles viram as obras de Jesus, ao invés de caírem prostrados, adorando Jesus, tentaram matá-lo e mataram. O versículo 25 temos um comentário de João. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. João se lembrou aqui do Salmo e registrou isso. Isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Jesus foi odiado sem razão. E os discípulos também devem ser odiados sem razão. A única razão que levou Jesus para a cruz foi o fato dele anunciar, falar, denunciar as obras malignas. E o fato dele realizar obras. Eles são incrédulos porque não creram nas palavras de Jesus. Não deram ouvidos para o Deus falando. E também não creram vendo obras, milagres sendo realizados. A sétima razão para a perseguição dos discípulos é porque eles são testemunhas de Jesus. Tem os testemunhas de Jeová, nós somos testemunhas aqui de Jesus. Versículo 26 e 27. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele, o Espírito Santo, testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que os discípulos ali foram severamente perseguidos por causa do que eles testemunhavam. Podemos ver a perseguição lá infligida por Paulo, inclusive. Era perseguição por causa da mensagem. Eles pregavam o caminho. Isso causou desespero nos judeus e acelerou uma perseguição severa naquele tempo. Eles testemunharam daquilo que viram. Jesus, em Atos 1:8, quando está sendo assunto aos céus, disse que eles receberiam poder para testemunhar. É isso que nós somos. Nós somos testemunhas. Os discípulos foram testemunhas oculares. Nós somos testemunhas auriculares. Nós ouvimos, nós lemos, ouvimos a palavra e dela testemunhamos. E quando fazemos isso, recebemos de volta do mundo não amor, mas muito ódio, muita raiva. Quando nós olhamos a história de Pedro, lá no comecinho da história da igreja, Pedro foi preso por conta do seu testemunho, por conta do que ele falava. Prenderam Pedro. Pedro escapa milagrosamente, uma ação sobrenatural, se apresenta diante das autoridades, e a sentença é: não fale mais no nome de Jesus. Aí Pedro disse: tá bom, vou respeitar aqui a sua lei. Pedro disse: quê? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Continuou falando. Foi perseguido e morreu de cabeça para baixo numa cruz mais para frente. Simplesmente porque é uma testemunha de Jesus. A testemunha de Jesus é aquela que fala do que viu ou do que ouviu. Então, para você ser uma boa testemunha, você tem que ver e ouvir. É isso que nós precisamos. Do contrário, você vai ser uma péssima testemunha. Aí você pode andar com o testemunho de Jeová, que eles são péssimos testemunhos, porque a mensagem que eles levam não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Diante da perseguição, ou diante de tudo isso, para a gente concluir, aqui está errado, aqui que vai aparecer, mas é como devemos reagir. Depois eu arrumo. Como devemos reagir a essa hostilidade? Eu quero apresentar a vocês 5 ações que devemos praticar. Em primeiro lugar, coisas que você precisa saber. Precisamos saber que o cristão deve saber que o ódio que o mundo lhe dedica foi dirigido primeiramente a Jesus, como vimos. E o que isso significa? Isso significa que, sendo Jesus o nosso Senhor, e ao mesmo tempo o nosso amigo, ao mesmo tempo o nosso mestre, que foi compassivo e misericordioso, que certamente conheceu tudo, ele também conhece os nossos limites. Então, qualquer perseguição que o cristão sofrer, Jesus conhece exatamente o nosso limite. E ele vai nos dar graças para passar pelas perseguições.
Nós não podemos nos esquecer que nós temos a companhia de Jesus. E o que nós devemos fazer? Diante da perseguição, nos entregar ainda mais a Ele. Em segundo lugar, o cristão deve lembrar que se Jesus, o Senhor, foi perseguido, nós que somos seus discípulos, evidentemente também seremos perseguidos. Isso significa que se aceitarem e obedecerem às palavras de Jesus, como aceitaram, ou alguns aceitam, também aceitarão e obedecerão às nossas palavras, porque as nossas palavras não são nossas, são as palavras de Jesus. Mas o contrário também aqui é verdade. Se rejeitaram as palavras de Jesus, muitos rejeitarão, como têm rejeitado também o nosso ensino. Nós temos que lembrar constantemente dessa verdade. Por quê? Porque senão a gente se abate, a gente fica triste, a gente fica frustrado, porque rejeitam a nossa pregação, rejeitam o nosso evangelismo. Lembre-se, não estão rejeitando a nós, nem a nossa mensagem, mas a mensagem de Cristo Jesus. E eles só fazem isso porque não conhecem a Deus. Terceiro lugar, o cristão deve receber aquele que foi enviado da parte de Jesus e do Pai. Quem? O Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. O Espírito Santo também, no nosso texto, tem aí o ministério de testemunhar. Mas o que o Espírito Santo testemunha? A quem o Espírito Santo testemunha? Certamente testemunhará a nós, os cristãos, confirmando no nosso coração a divindade de Jesus Cristo e nos dando a segurança para prosseguir. Mas nós vamos tratar disso mais para frente. O Espírito Santo vai aparecer muito aí no nosso texto. Eu vou pular para o quarto. Quarto, o cristão deve saber que deve testemunhar. Esse testemunho deve ser fruto de uma vida de comunhão com Ele, em primeiro lugar. Como eu disse, você só pode testemunhar aquilo que você vê, aquilo que você vive. Você só vai ser uma boa testemunha se você estiver realmente ligado à videira, sendo nutrido pela videira. Do contrário, você vai ser uma péssima testemunha. Quinto e último, o cristão não deve se escandalizar. Jesus estava preocupado com o tropeço dos discípulos. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não tropecem. Então nós, como cristãos, não devemos nos escandalizar quando enfrentarmos hostilidades por conta da nossa pregação, por conta do nosso testemunho. É tudo natural, é assim mesmo que as coisas acontecem. O que Jesus espera de nós? 3 coisas baseadas nos 3 versículos de 1 João. Versículo 15, 16 e 17. Em primeiro lugar, Jesus espera dos seus discípulos, então, lá em João, tá? Não o Evangelho, 1 João. Tá aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que Jesus espera de nós? Que não amemos o mundo. E o texto é pesado, mas é assim que é. Não fui eu que escrevi. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em segundo lugar, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede desse mundo. O que Jesus espera de nós? Que fujamos da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Por quê? Porque nada disso procede do Pai, procede desse mundo caído. Jesus espera de nós também, versículo 17, veja aí. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Deus espera que nós, seus discípulos, permaneçamos na palavra dele, obedecendo. É isso que ele espera de nós. Bem, meus irmãos, eu vou concluir, porque a gente tem a ceia ainda. Mas eu quero apenas dizer a vocês que se você acha que a sua vida está difícil, que o seu sofrimento é difícil e angustiante para você, lembre-se que sempre há pessoas sofrendo muito mais do que você. Lembre-se de pessoas que passaram num campo de concentração, que foram torturados por sua fé, que viram seus filhos sendo mortos na frente. Lembre-se de cristãos no primeiro século que tiveram seus filhos bebês sendo lançados nas covas aos leões, para que negasse a sua fé, para que os pais negassem a fé. Lembre-se de cristãos que foram torturados pelo Império Romano.
sendo levados no inverno para um lago, onde congelaram até a morte. Lembre-se do que Nero fez com os cristãos. Incendiou uma cidade, fez dos cristãos tochas humanas. Ele iluminou a cidade com a morte de inúmeros cristãos. Lembre-se do século XVII, o que Maria Sanguinária fez com os cristãos, matando muitos deles por conta da sua fé. Quando nós olhamos para o sofrimento dessas pessoas e a perseverança, nós temos que olhar para nosso sofrimento e lembrar, olha, deixa para lá. Achei que eu estava sofrendo muito. Na verdade, meu sofrimento não é nada perto do que esses pensaram. A fé desses homens, a perseverança desses homens foi muito mais forte e intensa do que a minha. E aí nós devemos fazer o quê? Nos comparar, nos colocar para baixo? Não, pedimos a Deus, Senhor, nos dê a mesma perseverança. Nos dê a mesma graça de perseverar. Os pais da igreja diziam que aqueles que passavam pela perseguição só conseguiam passar, não é porque eram homens extraordinários. É porque receberam uma graça de Deus muito forte. Foram agraciados com a capacidade, eles chamavam de dom do martírio. Eles chamavam assim. Uma habilidade sobrenatural de você mesmo em meio ao medo, ao sofrimento, mesmo você vendo tudo isso acontecendo, você é ainda assim incapaz de negar a sua fé. Conta assim uma história que uma perseguição em Roma, não lembro a data agora, numa dessas perseguições, eu já contei essa história para alguns, os cristãos, eram 40 cristãos, passando num corredor cheio de soldados, indo em direção a uma lagoa no inverno. E eram 40 cristãos caminhando, seminus, e indo em direção ao rio, a lagoa. Imagine o inverno lá no rio de Gifo, é por aí. E aí eles estavam passando diante dos soldados romanos, enfileirados. E eles decidiram então cantar assim, gritar assim: 40 soldados de Cristo. 40 soldados de Cristo. E eles foram gritando isso. 40 soldados de Cristo, 40 soldados de Cristo. Uma provocação aos romanos, evidentemente. Vocês são soldados de Roma? Nós somos soldados de Cristo. E foram caminhando com ousadia e coragem, passando na frente dos soldados. Mas, chegando perto do rio, ou do lago, um desses 40 soldados de Cristo não conseguiu permanecer firme e saiu da fila e foi pegar a sua cobertinha, que Roma estava esperando ali, no meio da fogueira. E agora não tínhamos mais 40 soldados de Cristo. Eles começaram a cantar: 39 soldados de Cristo. 39 soldados de Cristo. Aconteceu um milagre nesse momento. Um soldado romano creu exatamente nesse momento. Exatamente nesse momento. E o soldado romano, vendo a fé deles, pelo Cristo, o capitão deles, esse soldado romano arrancou toda a sua roupa ali, sua armadura, entrou na fila e começou a gritar: 40 soldados de Cristo. E esse homem foi para o rio e morreu. Veja que graça. Veja como passar pelo sofrimento, pelo martírio, só é possível pela graça de Deus. Quem em sã consciência creria em alguém que não fosse Deus, que não fosse partindo de uma salvação genuína do coração, se entregaria naquele momento para morrer a seguir? Ele já morreu, foi batizado, morrendo tudo ali, tudo junto. Isso é graça de Deus. É a graça de Deus. Então, meus irmãos, vamos pensar em perseguições que nós sofremos aqui nessa terra. E eu não quero comparar, porque é até vergonhoso comparar o sofrimento que a gente passa aqui com o sofrimento desses homens. É vergonhoso. Mas vamos comparar o nosso sofrimento aqui. Tudo que a gente passa aqui, todo sofrimento, qualquer tipo de perseguição, preconceito, sei lá o que pode acontecer com você, e de meia na escola, tudo isso não é comparado com o sofrimento deles. Mas mesmo esse sofrimento menor requer de nós a confiança, a crença em Deus. Requer de nós pedirmos a Ele a graça, nos derrame a graça para suportar o dia mau. Eu não quero menosprezar o seu sofrimento, nem quero que você menospreze o meu. Mas o que eu e você precisamos
quando estamos sofrendo, ou enquanto estamos sofrendo, é olhar para o alto e depender da graça dele. Dê força, Senhor. Está difícil para mim. Está insuportável. Tem hora que eu beiro a loucura, me dê graça para mais um dia mal. Me dê forças. É isso que nós precisamos. Aqueles homens passaram pelo sofrimento do martírio, por pura graça. Você é capaz de suportar uma perseguição na escola, na família, no seu trabalho, também por pura graça. A graça é a mesma para todos. Eu quero nesse momento pedir a você que curve a sua cabeça. Nós vamos orar.